Baixista dos dois primeiros álbuns de Tim Maia, no início dos anos 60, Carlos Lemos tinha um projeto de jazz ao lado do baterista e percussionista Renato Brito. O irmão mais novo de Renato, então com 9 anos, passava as tardes assistindo ao ensaio deles, que eram realizados na rua Carlos Sampaio, no centro do Rio de Janeiro. A asma e o peito de pombo, que é uma saliência que se forma aqui na região do tórax, o transformaram numa criança quieta, porém muito atenta. Certa vez, o garoto chegou mais cedo ao quartel-general da dupla, se apossou do piano e tocou de ouvido as canções criadas por Carlos e Renato. Robson Jorge, o tal menino, foi rapidamente integrado ao combo de jazz, assumindo a função de guitarrista. Anos depois, já namorando a soul music, que então dava os primeiros passos no país, tocou em discos seminais do gênero como Tony Frank, de 71, da dupla homônima, e apresentamos nosso Cassiano de 1973, do autor dos sucessos Primavera, A Lua e Eu, nesta aqui onde ele tocou baixo. Já em Nilópolis, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a diversão da juventude na virada dos anos 60 para os 70 era assistir aos bailes da banda de Lincoln Olivetti. Nascido em 1954, mesmo ano que Robson Jorge, o tecladista já era bandleader aos 12 anos e impressionava o público local com festas nas quais tocavam desde discos inteiros do grupo de rock progressivo Emerson Lake and Palmer até sucessos do repertório do quarteto de rock Led Zeppelin. Nessas horas, o baixista Paulo Massadas, que na década de 80 faria uma parceria de sucesso com o compositor Michael Sullivan, assumia os vocais. Em 1970, Lincoln lançou o álbum Hot Parade No. 1, uma compilação dos hits daquele período. Tocados em versão instrumental, depois que esses talentos se encontraram, a música brasileira jamais foi a mesma. Por quê? É o que explicaremos a seguir. Não sai daí que o vídeo de hoje está bem legal, vem comigo conferir. Fala pessoal, aqui é o Brody e estamos aqui para mais um vídeo do Minha Vida em Vinil. E já tem um tempo aí que eu queria fazer esse vídeo, para falar sobre esses dois caras revolucionários na música brasileira. Hoje é dia da gente falar sobre brasilidades e vamos falar sobre o bug nacional. Esse vídeo tem o aval aqui do meu grande amigo Sérgio Martins, que já deu as caras por aqui, numa entrevista seminal onde a gente falou muito sobre jornalismo musical e cultural brasileiro. E você sabe, Sérgio é uma sumidade no assunto, então muito obrigado, Sérgio, por permitir que esse vídeo fosse possível, tá bom? Os caminhos de Robson e Lincoln se cruzaram de maneira mais firme somente na segunda metade dos anos 70, quando eles trabalhavam na gravadora CBS, que é a atual Sony Music. O guitarrista era então um artista solo da companhia, por onde lançou alguns compactos. Já era conhecido pelo seu virtuosismo na guitarra, bem como a voz de cantor de soul que lembrava os melhores momentos de Cassiano. Lincoln, por sua vez, tinha começado a busca pela sonoridade perfeita. Seus rendimentos eram investidos em equipamentos de som e teclados importados, coisa rara naqueles tempos, que davam ao seu grupo uma potência equivalente à dos astros internacionais. Mas o trabalho como líder de baile gerou um certo preconceito entre os produtores do Rio, que o preteriam nas gravações. É uma atitude até tola, visto que essas festas sempre foram o celeiro dos principais grupos de pop e de soul do país, vide aí os Funks e o África, que mais tarde seriam conhecidos como Roupa Nova e o União Black. O tecladista e arranjador passou então por um breve período em São Paulo, onde trabalhou com artistas como o cantor e compositor Antônio Marcos. Sabe aquela música Homem de Nazaré, que mais tarde foi gravada pelo Chitãozinho Chororó? Pois é, cara, aquele violão foi tocado por Lincoln. Carlos Lemos, o mesmo da banda com o irmão de Robson Jorge, diz que achou o Lincoln trabalhando como músico de programa no auditório do apresentador Silvio Santos e o repatriou para o Rio de Janeiro. A primeira colaboração da dupla se deu no disco de Tony Bizarro, aquele da dupla com Frank. Nesse inverno de 1977 trazia arranjos de Lincoln Olivetti, canções de Bizarro com Robson Jorge e a supervisão de Cláudio Lemos. É um álbum de soul music, gênero que estava em alta naquele período por conta dos sucessos aí de festas como a Black Hill e também do Tim Maia. Essas festas como a Black Hill aí, mais tarde se tornou nome de uma banda e símbolo de uma sonoridade particular do balanço produzido em terras cariocas. O melhor resultado da dupla em termos comerciais foi o trabalho da estreia da cantora Cláudia Telles, também de 77. A união desses dois talentos, mais a interpretação adocicada de Cláudia e a produção de Mauro Mota, gerou um trabalho irretocável.
Nota-se ali o bom gosto de arranjos de Lincoln, né? É uma versão aqui de I Love Her dos Beatles que parecia a saída de uma produção de Blaxploitation, aqueles filmes dirigidos para as plateias negras e americanas dos anos 70, sabe? Cujas trilhas sonoras traziam a nata da Black Music, e você já ouviu falar muito por aqui, nessa playlist aqui sobre o Quentin Tarantino, a gente comenta muito sobre isso. E as composições certeiras de Robson, né? Fim de Tarde e Eu Preciso Te Esquecer, foram hits criados ao lado de Mauro Mota, que se tornaram temas de novela e são frequentemente revisitados por jovens cantoras. O casamento da dupla prosseguiu no álbum de estreia de Robson Jorge, lançado em 1977, e se manteria por diversas gravações. Robson e Lincoln fizeram até samba, cara. Samba Total, compilação do mesmo ano, que traz Deixa Andar, que foi a parceria da dupla aí com Tula, que era mulher de Carlos Lemos, né? Ela também trabalhou no disco do Bizarro, e é um samba-canção que traz uma introdução de piano. A fama de Lincoln Olivetti como exímio arranjador se deu ainda por conta de uma briga ocorrida durante a gravação do Tim Maia Disco Club, de 78. O cantor, insatisfeito aí com o trabalho do argentino Miguel Cidras, o chamou de 446, que na linguagem timaiesca queria dizer que é ruim, não chegava nem aos 5. Cidras não deixou barato, ameaçou até a integridade física do Tim. Lincoln, portanto, foi chamado para completar os arranjos desse LP. O maestro pilotou também teclados ao lado de Robson Jorge, né? E trabalhou ao lado de um time estrelado que incluía nas guitarras o soulman Hildon, de Pepeu Gomes. O trabalho de Lincoln e Robson como compositores é igualmente respeitável. Criaram músicas gravadas por Wilson Simonal, Quando Ela Dormir, por exemplo, de Lincoln, Ronaldo Barcelos e também Murano. Pelo grupo do disco Painel de Controle, né, como a Black Coco de Lincoln, com o mesmo Ronaldo Barcelos. Pelo bailarino perdido em astro da discoteca Ronaldo Rezedá, a música É Tudo Bem, pensada no trabalho de estreia de Robson. Amor Perfeito, de Roberto Carlos, a parceria de Lincoln, Robson, Michael Sullivan e Paulo Massadas. A dupla emplacou alguns sucessos nas novelas da TV Globo, né? Feijão Maravilha, de 79, atrás Nada Importa, de Robson, e Smile, de Lincoln. E aí, cara, em 1982, Robson Jorge e Lincoln Olivetti, o único disco lançado pela dupla, é cristalização do talento desses virtuosos brasileiros. Àquela altura, o guitarrista e tecladista se trancafiavam no Guerengue, o estúdio de Lincoln, localizado em Jacarepaguá, onde passavam dias e incontáveis madrugadas numa produção frenética. Naquele ano de 82, o tecladista e produtor contabilizou nada menos do que 360 arranjos. É muita coisa, né? Lincoln nunca padeceu da síndrome de vira-lata, não, aquela que é tão apregoada pelo escritor Nelson Rodrigues, sabe? Na qual o brasileiro se apequenava diante do talento vindo de fora. O tecladista e maestro criou um padrão sonoro de nível internacional com arranjos, em especial de metais, né? E similares às grandes produções pop dos anos 70 e 80. Então, você vai ver aí fraseados de sopro como os de Festa no Interior e Blocos do Prazer, de Gal Costa, Palco, de Gilberto Gil, e Baila Comigo, da Rita Lee, não ficam devendo nada aos sons aí de um Earth, Wind & Fire, né? Banda que foi referência do funk. Robson Jorge é um músico completo, cara. Ele toca guitarra base e o solo com muita desenvoltura, e muitas vezes a sua colaboração foi além desse instrumento, né? Então, certos arranjos de metais desse álbum saíram dos fraseados de guitarra dele. Pontua aí Davi Moraes, que participou de uma banda tributo a Lincoln. Um era o maestro, com a caneta na mão tirava um som lindo e até de uma porta batendo. O outro não sabia ler música, mas era genial. O álbum nasceu de uma ideia de Max Pierre, então diretor artístico da Som Livre, que sugeriu ao presidente da gravadora, o João Araújo, que lançasse uma série de discos de música instrumental. Esse estalo aí se deu quando os dois músicos criaram o tema da novela Baila Comigo, da Rede Globo, e Max sentiu que dali poderia nascer um álbum repleto de temas originais. A íntima relação de Robson Jorge e Lincoln Olivetti com a música, somada à criatividade dos dois, gerou ótimos arranjos e participações como músicos em projetos do variado universo de música brasileira das décadas de 70 e também de 80, pontuou Max, né? Naqueles tempos era comum que as gravações no estúdio se estendessem pela madrugada, um hábito que ganhou o apelido de maxiada. E o executivo queria aproveitar melhor o talento daquele time de música. E que timaço, cara! Bateristas como Picolé, Falecido Mamão, Paulinho Braga. Tinha o baixo de Jamil Joanes e Paulo César Barros. Os saxofones de Oberdan Magalhães, Léo Gandemel e Zé Carlos Bigorna. Os trompetes de Márcio Montarroios Bidinho e o trombone de Serginho Trombone. Bem, nem todos eram simpáticos a esse estilo profissional de Max, né?
Certa vez, o maitre de um restaurante em Copacabana me disse que os garçons viviam bronqueados comigo porque eu chegava de madrugada e atrapalhava o futebol que eles jogavam depois do expediente se diverte. Segundo Max, João Araújo concordou aí com a ideia desde que os músicos não recebessem pelas sessões de gravação. Isso mesmo, cara, um dos trabalhos seminais na história do pop local foi gravado praticamente de graça. A combinação deu bons resultados em Robson, George e Lincoln Olivetti. Mas a ideia foi abandonada logo no álbum seguinte, né? Que seria de Monta-Rolhas. Max conta aí que levou o disco de Robson e Lincoln para os Estados Unidos, quando foi mixar Saúde, de Rita Lee. Queria mostrar para o John Luong, técnico de som americano, que mixou discos aí de artistas como as divas Tina Turner e Patti LaBelle, a roqueira Joan Jett e o grupo inglês de jazz e funk Level 42, o que os dois instrumentistas brasileiros eram capazes de produzir. O tal engenheiro esnobou o álbum por alguns dias até finalmente se render aos apelos de Max e ficou completamente impressionado com o que havia escutado. Eu não sabia que existia gente fazendo música assim no Brasil, declarou. Não é por menos, né, cara? Robson Jorge e Lincoln Olivetti é uma obra-prima e o ápice criativo desses dois instrumentistas geniais. Um dos atrativos do álbum é a sua sonoridade. O produtor Cassim Kamal, né, um dos produtores mais respeitados do showbiz brasileiro hoje, tinha 8 anos quando acompanhava o seu irmão DJ, que sempre ficava espantado com a qualidade daquela gravação. Era o único disco de um artista brasileiro que a gente não precisava aumentar o volume do aparelho de som porque ele soava exatamente como os álbuns de artistas internacionais. Lembra ele que economizou o dinheiro da merenda para adquirir seu exemplar. João Marcelo Bosco, produtor e um dos inúmeros fãs do LP, pontua que ele é composto de músicas de fácil audição, mas de execução extremamente complicada. São melodias que você canta junto e assobia, mas ficam extremamente complicadas quando coloca na partitura, reconhece. É algo comum de grandes compositores como Stevie Wonder, por exemplo. Cassim explica que Robson, George e Lincoln Olivetti têm uma execução complicada, tendo em vista aí a precariedade dos aparelhos daquele período. Havia poucos sintetizadores polifônicos. Falando leigamente assim, o sintetizador fazia uma nota por vez. As dobras que a gente escuta nos discos ali são feitas manualmente, uma por uma. Ninguém acredita que aquilo foi feito de uma maneira tão artesanal. Eu falei sonoridade? Vamos colocar a atualidade aqui também. Ao contrário de muitos trabalhos produzidos na década de 80 e que hoje são datados, a obra de Robson e Lincoln não se perdeu aí na sua viçosidade, né? Lincoln era um cara de extremo bom gosto, usava sintetizadores e pianos elétricos de uma forma genial. São 12 faixas em pouco mais de 40 minutos de audição. Dessas, 2 são vinhetas e destoam da proposta soul, jazz, funk do disco, né? Raton, que tem um pique cubano e foi inspirado em um fato curioso, né? O músico escondeu certo aditivo num canto da casa e ele foi surrupiado por um rato. A outra é o samba Zé Piolho. O restante é balanço puro, um trabalho calcado em ritmos americanos, mas de características brasileiras. Embora a guitarra limpa de Robson evidencie a influência de ídolos como Wes Montgomery e George Benson, né? Além do scat singing, aquela maneira de cantar as notas que são tocadas juntos com o som da guitarra, os metais evidenciam a influência do Earth, Wind and Fire e os teclados de Lincoln remetem aos grupos dançantes dos anos 70. Há sempre um elemento de brasilidade nas composições. Caso da percussão, ou então solos de trombone, saxofone, que aparecem saídos de um baile de gafieira. Outro ponto importante é que, embora seja um trabalho instrumental, Robson e Lincoln criam músicas de apelo dançante num caso exemplar de virtuosismo para as pistas de dança. As músicas são divertidas e o foco está nas melodias e não no solo. Robson Jorge e Lincoln Olivetti abre com Georgeia Corisco, que soa como um duelo entre a guitarra de Jorge e o teclado de Lincoln, e os metais de gafieira parecem responder aos embates da dupla. Aqui, como em muitas outras faixas do álbum, né, o trombone de Serginho tem solos assim sobrenaturais, cara. No bom sentido, a faixa seguinte é uma balada soul, enriquecida pelo fraseado da guitarra de Robson. Depois a gente vai para Aleluia, famosa pela introdução de metais, um desafio para todo o naipe que se preze. E também pelo refrão, claro. Aliás, essa é uma das muitas características interessantes desse álbum, embora o instrumental é repleto de palavras de ordem vocalizes, que tornam as canções palatáveis, até para quem não tem tanto apreço por música instrumental. Preta Porter, com seu fraseado de guitarra lá George Benson e a Soul Squash, fecha um lado A do disco, e Eva, que abre o lado B, é uma típica canção de filmes de Blaxploitation, onde a guitarra de Robson e o solo de trombone de Serginho se sobressaem em meio aí à fina instrumentação da banda, né? Aquele vocoder, aqui a cargo de Robson, é a estrela de Fá sustenido. O medley de Festa Braba da dupla e Baila Comigo de Rita Lee e Roberto Carvalho é a faixa mais conhecida do álbum.
foi tema de uma novela da Rede Globo aí. Mas a parceria dos alquimistas do pop Rita e Roberta é apenas a porta de entrada para os improvisos criativos de Robson e Lincoln. As duas últimas canções são Ginga, um soul funk samba e Alegrias, que traz um diálogo entre o baixo de Paulo César Barros e o teclado de Lincoln Olivetti. Robson Jorge e Lincoln Olivetti lançariam ainda Babilônia Rock, 83, né? Tema do filme Rio Babilônia. Sirique Marca, Onda Leva, Maria e Mona Lisa, todos de 84. Outra curiosidade, o Dominó, sabe o Dominó, cara? Aquele grupo infanto-juvenil lá, criado nos moldes do Menudo, fez uma versão de Maria em seu disco de 86. O número excessivo de arranjos e participação na dupla, contudo, cobrou seu preço. Eles se tornaram vítimas da patrulha brasilianista da crítica daquele período, que os acusou de pasteurizar a MPB. Não sou leite para ser pasteurizado, defendia assim com ironia Lincoln. Robson Jorge morreu no dia 12 de setembro de 92 em decorrência de uma cirrose. Sofria de depressão, problema acentuado pelo alto consumo de álcool. Lincoln recolheu-se em seu estúdio até ressurgir no final dos anos 90 pelas mãos de artistas como Lulu Santos, Ed Mota, o grupo J Quest e o produtor Cassim, né? Que é um dos orgulhos profissionais foi ter chamado Lincoln para tocar na banda dele. Cassim reuniu há 10 anos atrás, mais ou menos, um super time de instrumentistas para executar Robson Jorge e Lincoln Olivetti na íntegra. Lincoln morreu no dia 15 de janeiro de 2015, vitimado por um ataque cardíaco. Hoje, a dupla que foi tão atacada de maneira injusta aí tornou-se referência de um tempo em que a MPB poderia ser sinônimo de qualidade e ousadia, não só no Brasil, como no resto do mundo. Bandas como o trio instrumental Crua Creminde são fãs confexos dessa obra-prima do pop. Davi Moraes, cara, enxerga a dupla como santidades. Nunca fui religioso, mas Robson Jorge e Lincoln Olivetti é um culto para mim. Durante as entrevistas dadas pouco antes de morrer, Lincoln Olivetti ressaltou que havia várias sobras do álbum que havia gravado ao lado do Robson Jorge prontas para serem relançadas. Será que a gente vai chegar a ver isso um dia? Esperamos que sim, né, cara? Tomara. Esse foi o nosso vídeo de hoje, cara, um vídeo mais comprido, um pouco mais longo, mas para falar sobre uma das duplas mais legais surgida no final dos anos 70 e início dos anos 80, chamado Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Que dupla, cara, de compositores incrível. Eu espero que você tenha gostado, cara. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Brasilidades é sempre bom, né? A gente fala de tudo sobre aqui, já percebeu, né? E hoje não pode... Cara, fazia muito tempo que eu queria falar sobre esse disco, sobre esse assunto. E chegou a hora, cara. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Deixa seu comentário aqui embaixo também se você curte a banda, né? Se você gosta desse som aí mais balanceado dos anos 80 do Brasil aí. E se quiser sugerir alguma pauta também, deixa no comentário aqui embaixo, tá bom? Obrigado de coração, um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!